Pai do Senhor, irmãos e irmãs, é uma honra mais uma vez nós estarmos aqui para criar, para participar desse projeto do CAPED e dar um subsídio para a nossa quarta aula. Esse trimestre que haverá algumas, vamos dizer assim, algumas polêmicas em determinados assuntos, por se tratar de escatologia, não é um tema, vamos dizer assim, de consenso, não há um conhecimento hegemônico dentro da igreja, escatológico. Geralmente as pessoas evitam esse tema e ele tem vamos dizer assim, algumas polêmicas dentro desse tema, tá? E nessa oportunidade, glória a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade, e nessa oportunidade estamos aqui com o nosso irmão Alessandro para ajudar aí, Alessandro, nesse tema aí que é um pouco espinhoso. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição, a ressurreição dos mortos na aula 4. Vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Fica à vontade, irmão Alessandro. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, motivo de muita alegria estar colaborando com o Ministério de Ensino, com o CAPED. Louvo a Deus por isso. E eu creio que será uma aula muito edificante, porque ela se trata da nossa bendita esperança, que Paulo falou que se nós esperarmos Cristo só nessa vida, somos os mais felizes, Então nós temos uma esperança, uma esperança que se consumará no arrebatamento da igreja, Então que essa aula possa reacender essa esperança de um dia estarmos com Cristo, que era o desejo de Paulo, porque o desejo de partir e estar com Cristo. Mas por amor de vocês eu prefiro ficar aqui, Então ele ainda tinha um ministério para realizar, mas sabia, e a vontade dele era estar com Cristo um dia, e um dia todos nós estaremos. Amém. E é interessante, já entrando aí, irmão, que Paulo, quando ele falava que, por exemplo, nós vamos chegar nessa parte, quando ele fala que nem todos dormiremos, você vê que Paulo ele tinha uma esperança de que Cristo voltasse antes, ainda no seu tempo. Você percebe que quando Paulo trata desse assunto, ele traz uma esperança tão viva, tão forte, tão transparente, que ele fala, você percebe que o desejo dele era que Cristo, aliás, a imaginação dele era que possivelmente Jesus Cristo voltaria ainda nos tempos dele, Então, irmão Alessandro, a gente vê essa divergência aí, dentro dessa área, justamente porque é um tema que ele é um pouco complexo, E por não termos essa visão que Paulo tinha, a gente vê aí que tem uma certa divergência. Já Paulo esperava, assim como os cristãos primitivos, da igreja primitiva, todos eles morreram crendo que antes da sua morte que Jesus Cristo voltaria. Hoje não. A gente vê as pessoas, principalmente mais novas e tudo mais, tem os seus projetos e acreditam que seus projetos devem, não só que defendem, que seus projetos eles se concluam antes dessa vinda de Jesus Cristo. Então, primeiro eu quero concluir os meus projetos, se possível, para depois Jesus Cristo voltar. Enquanto eles abriam mão de tudo, Era uma vida totalmente diferente. Eles abriram mão de tudo que poderia ter de futuro, do presente e do futuro, para a esperada de Jesus Cristo. Então, eles acreditavam que Jesus Cristo voltava naqueles períodos, E nós aqui, 2000 anos depois, a gente vê que o pensamento hegemônico é diferente. Pouquíssimas, mas bem poucas pessoas dormem acreditando todos os dias, falando assim, olha, se Jesus Cristo voltar amanhã, amém. Se você fizer essa pergunta, aliás, curiosamente eu já fiz. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes dentro de das salas de aula e perguntar para os alunos da igreja, na escola bíblica dominical, e perguntar nos cultos também. Irmãos, se Jesus voltar hoje, a possibilidade de Jesus voltar hoje, o que você pensa? E tem que falar, eu ainda queria realizar tal projeto. Ou eu queria fazer não sei o quê. Então você vê que, assim, hegemonicamente, como cristão, o nosso pensamento é diferente do deles, E isso, eu creio que influencia muito na forma como que nós vivemos hoje, Portanto, a nossa lição aqui, ele está baseado no livro, nós estamos falando sobre Paulo, Teologia Paulina, mas a nossa lição ela está baseada no capítulo 5, que vai do 25 ao 29, Não vamos precisar ler, claro, Mas João vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Eu, particularmente, gosto mais do 1 Coríntios 15.
Eu creio que ali ele responde algumas coisas, né, irmão Alessandro? O que é interessante, já falando de 1 Coríntios 15, a questão de responder algumas coisas a mais, que aqui no texto joanino não trata, né? A gente vai ver que aqui João ele trata melhor desse assunto no livro de Revelações, né, Apocalipse, mas o 1 Coríntios 15 ele vai tratar um pouco melhor desse assunto, e nós vamos ver ali que o pensamento de cosmovisão cristã. Quando se defende uma cosmovisão, que fala que a cosmovisão cristã, dentro das áreas de cosmovisão, né, dos estudos de cosmovisão, aí vai Kant, vai todos os outros pensadores grandes, C.S. Lewis, todas essas pessoas, e eu, dos nossos tempos, eu gosto muito do jeito que tem outros, né, também, que pensam, né, mas eu gosto particularmente do James Silence, que ele vai tratar desse assunto, que ele fala, é o primeiro a, vamos dizer assim, dar uma visão melhor no meu ponto de vista, porque ele fala que cosmovisão é um compromisso do coração, né? E ele vai falar que para uma cosmovisão ser verdadeira, ela precisa responder essas 3 questões da vida. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E nenhuma outra cosmovisão faz isso. Somente a cosmovisão cristã tem resposta satisfatória dentro dessa questão. As outras nem sequer tentam responder essas 3 perguntas, né? E Paulo ele responde essas 3 coisas dentro daquela passagem. Isso que eu acho fantástico. Referente à nossa questão do significado da ressurreição, irmão Alessandro, por gentileza. Primeiro nós começaremos a trabalhar sobre o termo que o autor coloca aqui, que vem das palavras gregas, anastasia e hieio, que significa tornar a vida, levantar-se e erguer, né? E erguer. Então, quando nós olhamos para a ressurreição, nós podemos fazer uma diferenciação que nós demos uma pincelada na aula passada, sobre os equívocos que se tem da ressurreição e reencarnação. Nós trabalhamos sobre a questão do profeta João Batista ser Elias, e nós refutamos isso. E aqui nós podemos fazer uma diferenciação, né? Que o que é ressurreição? Ressurreição é você tornar com o seu próprio corpo o que você tinha antes. Ou seja, a pessoa morreu em Cristo no arrebatamento. Os mártires, as pessoas que já não existem mais, seus corpos foram decompostos, as pessoas que morreram no mar, as pessoas que morreram em incêndio, esse corpo vai tornar, juntamente com a sua alma, com o seu espírito que está em Cristo, o salvo para receber um corpo glorificado. Isso é ressurreição, você tornar para o seu próprio corpo. Os ímpios, da mesma forma, receberão um corpo em glória. Isso é ressurreição. A reencarnação é diferente. A reencarnação é você morrer e você reencarnar em outro corpo. E isso, a Bíblia, ela não ensina. Nós precisamos também fazer uma diferenciação sobre reencarnação e encarnação, que é o que os espíritas vão falar. Então, existe uma diferença. Reencarnar, você vai vir em outro corpo. Quando nós falamos da encarnação do verbo, nós estamos falando que Jesus encarnou. O verbo no grego que nós botamos ali é eskenao, né? Ou seja, aí o verbo se fez carne e habitou entre nós, dá o sentido de tabernacular, né? De habitação, fazer morada. Então é o Deus homem, né? Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então ali não é uma reencarnação, mas é uma encarnação. O verbo se fez carne. Então precisa fazer essa diferença para que nós não venhamos acabar confundindo uma doutrina bíblica com um pensamento que não se fundamenta na Bíblia Sagrada. Exato. E aí que vem a ideia do Logos, né, Joanino? Perfeito. João vai trazer a ideia do Logos, que é um termo que era bem conhecido do seu público, e João fala do Logos, e os gregos eles entendiam bem esse termo, né, dentro da filosofia, né, eles já tinham essa visão de Logos. E é interessante que Paulo, ele lá naquela passagem lá também, né, ele vai falar do Deus desconhecido, então vê que são 2 pensamentos gregos, e a cosmovisão cristã ela vai reorientar, né, vai orientar esses 2 pensamentos. Mas a questão da ressurreição, irmão Alessandro, ela não é uma exclusividade do mundo cristão, né? Ela não é uma exclusividade do mundo cristão, mas não da ressurreição, da vida pós-morte, né? Desculpa, da vida pós-morte. Todas as religiões, as filosofias, elas tratam, né, dessa questão da vida pós-morte. Quando a gente vai para o mundo egípcio, por exemplo, a gente vai ver o livro dos mortos, né? A questão do seu pecado, seu coração ser pesado na balança de Osíris, e ali você vai ter o julgamento de um coração de um lado, a pena da morte de outro. E eles pregavam também uma espécie de, vamos dizer, dependendo da sua nobreza,
nessa terra, né, da sua nobreza, e ali ia tanto material quanto nobreza ética e moral, né, a pessoa poderia ressurgir no outro mundo, que é o mundo é o Campos de Juncos, que eles chamam, né, que é os Campos de Juncos egípcio, que é uma espécie de paraíso. Então lá ia ter as categorias, aquelas pessoas que iriam ocupar uma classe mais elevada. Eu acho que uma expressão, um negócio interessante para compreender isso, por exemplo, tem um desenho, né, eu acho que é da Pixar, se eu não me engano, que se chama A Múmia, né, um desenho sobre esse assunto. Aí você vai ver as pessoas que morreram, foram para lá, o mundo dos mortos, como que funciona mais ou menos, né? O professor que tiver curiosidade, quiser ver isso aí, isso de questão de cosmovisão é interessante para você entender esse pensamento. Então, para os egípcios, você iria para um mundo elevado, né, para esse Campos de Juncos, onde lá, junto com os deuses, essa pessoa teria uma categoria, dependendo da nobreza dele e dependendo da simplicidade, ou seja, né, do nível de nobreza, né, do escassez, da falta, né, você ocuparia uma vida mais simples. Ou também voltaria para se purificar. Então tem um negócio de ciclos aí. Essa questão apocalíptica, de um fim apocalíptico, ela faz parte de todas as, né, cosmovisões. Já os gregos, principalmente com Platão, lá na obra O Fedon, né, a gente vê bastante essa questão aí, ele vai falar sobre essa questão do mundo das ideias, né, que aqui é o imperfeito, aí é onde a gente fala na aula anterior, né, tá na revista, na lição anterior, que fala que a matéria é má, né, uma visão da filosofia grega, que a matéria é má. Então, quando se ascende a esse mundo das ideias, o espírito, lá ele encontra aperfeiçoamento, né, junto com o que ele chamava, o Platão definia como o uno, que é a ideia também do logos, o joanino, né, a ideia de uno. E o Sócrates vai criar o Deus desconhecido, né, de Sócrates e tudo mais. E esse pensamento ele era muito comum nas obras de Orfeu e de Pitágoras, né? Pitágoras, apesar deles dois terem diferença, tem umas divergências aí de finalização, porque de um lado os aspectos, o pensamento de Orfeu era baseado em mitos, né, de Orfeu, Dionísio e tal. Já o de Pitágoras era baseado no ensinamento dele, né, dele próprio, né, de Pitágoras, na sua própria cosmovisão. E aí tem algumas diferenças aí que nós vamos encontrar nesses dois pensamentos, mas é daí que o platonismo é forte, né, dentro desse mundo das ideias. E quando a gente vai para o Oriente, para outras partes do Oriente, por exemplo, a gente vai ver que na Pérsia tinha aquele livro famoso, o Vesta, né, que era do zoroastrismo, né, o livro sagrado deles, que era o Vesta. Eles também falam dessa espécie de apocalíptica, né, dessa visão apocalíptica. A diferença dela para os outros é que ele fala de uma purificação através do fogo. Aí algumas pessoas até pensam, ligam com Pedro, né? Quando Pedro fala que o mundo terminará em fogo, purificado pelo fogo, aí uns até ligam, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você lê esse Vesta, alguns materiais voltados para esse livro do zoroastrismo, que é o Vesta, você vai ver que essa purificação do fogo em Pedro e a purificação do fogo no livro dos Vestas é totalmente diferente, tá? Então a gente vê que essa não era uma visão única, né? Não era exclusiva, vamos colocar assim, do cristianismo, a questão da ressurreição dos mortos. Só que, partindo do princípio de cosmovisão, voltando lá que existe, segundo os raios das cosmovisões, elas são parcialmente verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, né? Então, a gente vê que a cosmovisão cristã, ela entra nesse campo de cosmovisão aí, primeiro, para orientar, vamos colocar, a cosmovisão verdadeira, né? A cosmovisão verdadeira que era o judaísmo da época, que já estava um pouco distorcido, as cosmovisões parcialmente verdadeiras, que eram as filosofias, o pensamento romano e o pensamento grego, eles não estavam totalmente errados, né? Paulo até trata desse assunto, eles não estavam totalmente errados, e as cosmovisões totalmente falsas, as parcialmente verdadeiras e as totalmente falsas, que são as idólatras, que sacrificavam a deuses, ídolos e faziam o sistema de sacrifício. Então você vai ver que a cosmovisão cristã ela vai reorientar nesse sentido, e aí vai dar uma contribuição que as outras não têm, que é, e aí, para onde nós vamos? E a cosmovisão cristã trata desse assunto, né? E falando da questão Apocalipse aí, do livro de Apocalipse, a gente vai ver de escatologia, né, propriamente dito, a gente vai ver que a palavra de Deus ela responde.
a questão de onde viemos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então nós chegamos aqui no significado e o irmão ele coloca algumas coisas aqui, né? Por exemplo, ele fala o sentido original, né, da palavra ressurreição, o sentido doutrinário e trata de alguns equívocos que o irmão já tratou aqui, né? Já falou sobre esses assuntos aí. E um dos equívocos, que é o significado de ressurreição, especialmente no contexto bíblico, ele vai além de um simples retorno à vida física, como o irmão falou, né? A questão da reencarnação. A gente precisa não confundir essas duas coisas. O que é encarnação, o que é reencarnação e o que é a questão dessa nova vida que nós estamos tratando aqui, né, irmão Alessandro? No meio dessas cosmovisões todas, nós olhamos que o irmão falou para o cristianismo, ele vem trazer o ensinamento correto do lugar onde que nós íamos. Nós olhamos também no Antigo Testamento sobre essa doutrina da ressurreição, aquela que está por trás das cortinas. No Novo Testamento isso vai ficar mais claro. E o texto de Jó aqui ele é bastante interessante, dá essa esperança que Jó tinha, assim como nós cristãos precisamos ter. 19:25. Eu sei que o meu rei tem torneio e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, que ele está falando da morte, sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito e no meu coração. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Daniel falando sobre isso, nós precisamos fazer como um quebra-cabeça, né? E terminar essas partes desse texto bíblico para poder chegar a uma conclusão dessa bendita esperança que nós temos de um dia estarmos com Cristo. Então, no Antigo Testamento, essa doutrina ainda é obscura, embora especialmente os judeus, que eles não pensavam nessa vida por aqui, mas no sentido de sepultura, mas no Novo Testamento isso ficou bem mais claro, nos ensinos de Paulo sobre Jesus falando desta ressurreição. Então, o cristianismo ele vem dar essa resposta e trazer sobre o ensino verdadeiro sobre a vida após a morte do salvo e do ímpio. Exato, irmão Alessandro. Mas quando a gente olha para esse período, irmão Alessandro, realmente não era um tema simples, né? Sim. Não era um tema assim que a gente... Nossa, como que você não entende isso, né? É diferente para nós que já temos a revelação completa. E aí Paulo, por exemplo, no capítulo 15 lá de 1 Coríntios, ele vai discutir com quem? Com gregos. O pensamento orfíico, né, e o pensamento platônico, né? E então a gente vai ver ali que Paulo vai discutir entre aqueles irmãos lá justamente sobre essa questão da ressurreição. E ele deixa bem claro que o seu público estava, vamos dizer, abismado, né, perplexo. Como assim ressurreição? Se nenhuma tradição, nem egípcia, nem romana, nem grega, nunca tratou de ressurreição, e agora está falando de uma nova ressurreição. E Paulo ele tem trabalho em corrigir isso aí, e ele chega ao ponto onde ele vai dizer que a pessoa que não... Primeiro ele corrige, né, dá aquela cutucada que eu gosto de Paulo sabe dar aquela cutucada, né, de forma elegante, e ele vai falar, irmãos, olha, por favor, fica só na doutrina dos apóstolos, dos profetas e apóstolos, ou seja, parem de ficar procurando esse tipo de assunto em outras cosmovisões que vocês sabem que nunca respondeu isso, né? E fica no ensino que nós demos para vocês. E ele chama a atenção do seu público para que eles fiquem na doutrina dos apóstolos. E ele vai inclusive dizer que quem não crê nisso aí, ele praticamente não crê em Deus. Paulo vai chamar praticamente de um herege, né? Ou seja, são pessoas que ainda não creem em Deus. Ok, mas era um assunto complexo para a época mesmo, porque eles não tinham essa visão. Como o irmão deixou claro aí, isso não saiu do nada da mente de Paulo. Paulo tem o Antigo Testamento, Daniel, Jó, e outras passagens que já indicavam a ressurreição. Nós temos casos verdadeiros, casos verídicos, por exemplo, lá no livro de Reis, com Eliseu. Então a gente vai ver que ressurreição de mortos no mundo judeu não era nenhuma novidade. A ressurreição não era um assunto exclusivo da época nem de Jesus, nem de Paulo, nem de João. Era um assunto que os judeus já estavam acostumados, né, com ressurreição. Mas o público de João, que era também um público misto, não era só judeus, não era também só gentis, pessoas que vieram, né, do mundo gentil, uma boa parte deles também tinham dúvidas sobre esse assunto, e principalmente o público de Paulo. Então a gente vai ver esse assunto se tornar um pouco mais polêmico no 1 Coríntios 15, porque o público de Paulo não concebeu uma coisa dessa, né? Então já tinha gente falando que mortos não ressuscitam.
Como assim mortos ressuscitam? E aí é onde Paulo vai chamar a atenção deles para que eles não ficam buscando complementar as coisas do cristianismo, a doutrina que eles aprenderam, tentar complementar com outros tipos de ensino, outros tipos de doutrina. E falar, olha, permaneça no ensino dos apóstolos, não se desviem, né? Uma vez que nós já mostramos para vocês a verdade, não busca em outro lugar. E esse é um problema tanto antigo como novo, né? É um assunto bem, vamos dizer assim, bem contemporâneo, né? Às vezes a gente vê muito dessas coisas nos dias de hoje também. Mas o fato é que para aquelas pessoas, para o público de Paulo, era novidade. Era uma novidade, mortos ressuscitar. Então Paulo vai ter que tratar desse assunto. Tanto que uma das perguntas, acho que cabal do assunto é, tá bom, vamos dizer, colocando assim, vamos dizer que mortos ressuscitam, Paulo. Ok. E aí, como que vai ser o corpo deles, né? Aí lá vai Paulo fazer uma analogia do mundo agrícola, da semente sendo plantada, vai falar dos astros, de brilho de estrela para estrela, e que não é a mesma, não tem os mesmos brilhos, entre astros e astros tem brilhos diferentes, e sementes que se plantam nascem diferentes. Ele vai tratar todo desse assunto dentro de um campo ali que parcialmente o seu público entendia, né? A metáfora que ele estava utilizando, a questão que ele estava usando, a linguagem que ele estava usando, e Paulo vai mostrar qual é o perigo verdadeiro de não se crer na ressurreição. Eu creio que hoje, se dentro do mundo do cristianismo, seria meio estranho, né? A gente encontrar alguém, você falar assim, olha, você acredita na ressurreição dos mortos? Acredita que pessoas, primeiro, que possam ressuscitar? Ressurreição como foi feito por Eliseu, por Pedro, por Jesus, você acredita? Eu creio que unanimemente os cristãos diriam sim. Você acredita na ressurreição dos mortos conforme está lá na escatologia bíblica? Eu não vejo que dentro do cristianismo há espaço para dúvida sobre esse assunto, mesmo não entendendo do assunto, mas eu creio que não há dúvida. Mas no caso deles não, né? Eles tinham dúvida sobre esse assunto. E ok, já que os mortos ressuscitam, mas e aí, como que é o corpo? Como que vai ser? Então é mundos diferentes. E quando a gente vem para os novos convertidos hoje, trazendo para dentro da nossa realidade, os novos convertidos, é o que eu falei, eles têm uma cosmovisão, aliás, eles não têm uma cosmovisão própria, adotada, eles não têm uma cosmovisão definitiva, né? É um pedacinho catado de cada coisa, principalmente quem vem do mundo espírita, católico, e mistura toda essa coisa, e como entender isso à luz da Bíblia agora? Aí é onde a gente faz igual Paulo, né? Fica com o ensino da Bíblia, não tenta buscar resposta em outros lugares, né? Fica dentro do ensino da Bíblia. Mas não era algo assim exclusivo da época dos judeus de Paulo, de João e Jesus, mas os gentis era um assunto totalmente novo, né? Então não tinha base em outra teologia, em outra doutrina, né? E então a gente vê essa dificuldade deles. Alguma consideração sobre esse tópico, irmão, Alexandre? Porque dentro do judaísmo, que o irmão falou, era uma crença que eles tinham, tanto é que quando Jesus chega lá na cidade, né, a Maria e Marta também, eu creio que meu irmão vai ressuscitar, né? Então, os judeus eram tranquilos, eu creio, na ressurreição do último dia, só que eles estavam falando de uma ressurreição física que ia acontecer, não numa ressurreição futura. E aqui é interessante que nós precisamos estar preparados, porque assim como Paulo ele teve o cuidado de ensinar aqueles irmãos sobre a ressurreição, assim então, muitas vezes nós recebemos também pessoas nas nossas igrejas que elas vêm de um contexto totalmente contrário ao Evangelho e que precisam ser orientadas à luz da Palavra de Deus. Então é bastante importante que o professor ele esteja preparado para que possa doutrinar e ensinar essa pessoa sobre o que é a ressurreição, fazer a diferenciação que nós fizemos sobre a encarnação e sobre a reencarnação, que não é uma doutrina bíblica. Então o professor ele precisa estar preparado para isso, e também uma resposta apologética para a ressurreição de Cristo, né, que é tem dentro do ateísmo. Então essas são algumas considerações que eu quero fazer sobre essa questão. Amém. E importante que a gente deixe bem claro para o professor que ele precisa colocar na mente do aluno que às vezes, como nós já viemos de escola bíblica dominical há um bom tempo, às vezes chega a banalizar alguns assuntos, né? Mas a importância desse assunto, que Paulo ele vai chegar a dizer que se Cristo não ressuscitou, acabou. Ele fala, aí vai para o pensamento, ele usa a expressão utilizada por Salomão, mas não nesse sentido, né? Ele fala, então comamos e bebamos, amanhã vamos morrer mesmo, então aproveite a vida, faça o que te dá prazer, porque se Cristo não ressuscitou, ele fala, para que serve?
Já que vocês estão pregando que é impossível a ressurreição, automaticamente vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. E essa crença que combatia a ressurreição dos mortos, principalmente de Jesus Cristo, lá no livro de Mateus você vê que não era algo novo da época de Paulo, né? O livro de Mateus ele está ali tratando da vida de Jesus, mas ele já cita que havia, né, após a ressurreição de Jesus, ele já cita que havia gente discutindo que Jesus não ressuscitou, que o corpo foi roubado. Aí tem várias versões, né, para essa questão, mas para quê? Para negar a ressurreição de Jesus. E aí Paulo vai chamar a atenção dos seus, né, ouvintes. Se Cristo não ressuscitou, é claro, comamos e bebamos porque amanhã morremos. Ou seja, busca o que é prazeroso nessa vida e esquece a vida futura, porque tudo vai se resumir aqui. Então vê que isso é muito, muito importante, que nós tenhamos essa verdade em nossa mente, em nosso coração, e não seja algo de dúvida. Por isso que esse trimestre vai ajudar muito aqueles que ainda não têm uma compreensão exata sobre esse assunto a, vamos dizer assim, a alcançar uma maturidade, né, nesse termos. E os caráteres geral, né, o irmão Alessandro, tem a questão do Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, como já foi mencionado aí. A gente vê que no Antigo Testamento a gente tem algumas passagens, você citou a questão de Jó, né, Daniel, tá? Tem Oséias também, e os Salmos 49 é fantástico, né, sobre esse assunto. No Novo Testamento, além dos livros dos evangelhos, né, Lucas, João e Mateus trata desse assunto ali, nós vamos ter também os livros históricos como Atos, por exemplo, nos proféticos. Então, assim, Novo Testamento e Antigo Testamento está cheio de passagens que tratam desse assunto. E por que esse assunto é debatido em todas essas épocas? Porque ele é importante. Então, é importante que os nossos alunos ele tenham a ciência de que saiba aprender a defender isso aqui. É igual o irmão falou, tem a questão do ateísmo hoje, que é muito forte, principalmente no mundo acadêmico, né? A gente sabe que é muito forte. E hoje em dia se tornou algo popular, que o ateísmo ele era acadêmico, vamos dizer assim. Era uma coisa acadêmica, hoje em dia virou popular, parece que todo mundo sabe tratar do assunto, né? Então você vai ver o ateísmo popular, é praticamente uma religião. E a gente vai ver alguns exemplos literais no Antigo Testamento, que é o que o irmão já citou, né? E a gente vai ver que tem exemplos literais no Antigo Testamento sobre esse assunto, né, irmão? Sim, quando nós olhamos para o Antigo Testamento nessa questão da ressurreição, no sentido literal, nós precisamos fazer uma diferenciação da ressurreição que nós falamos sobre a vida de Cristo. Porque todos esses que ressuscitaram, eles ressuscitaram para tornar a morrer. Foi um milagre que aconteceu. Quando nós falamos sobre a ressurreição e a nossa bendita esperança, que acontecerá no arrebatamento da igreja, nós vamos ressuscitar para nunca mais morrer. Ganharemos um corpo glorificado, semelhante, não igual, semelhante ao de Jesus aqui, João vai falar na sua epístola. Então, Cristo, ele é a primícia, depois os que são de Cristo com a sua vinda, é o que Paulo vai trabalhar em 1 Coríntios capítulo 5. Então, precisa ficar bem claro isso, que a ressurreição literal que aconteceu no Antigo Testamento e também no Novo, nós encontramos ali de Dorcas, o filho daquela viúva e tudo mais, eles voltaram a morrer. Mas quando nós falamos de ressurreição no sentido escatológico, na nossa esperança futura, que nós não vamos morrer, nós vamos ganhar esse corpo glorificado, que não envelhecerá, nós não sentiremos dor, nós seremos libertos, né, para sempre da presença do pecado. E isso é maravilhoso, né, porque lá no céu nós serviremos a Deus em toda a nossa plenitude, a nossa adoração será plena, porque a glorificação é o estágio final da salvação. Exato. Paulo chama isso aí, né, irmão, de corrupção, né? A corrupção, vamos ser livres da corrupção. E aí ele vai colocar, quando coloca a corrupção, a gente precisa entender que é corrupção no modo geral, de todos os tipos de corrupção. Claro que o Paulo aqui está falando da corrupção física, né? De um corpo que envelhece, atrofia, vira pó, ou seja, dessas mudanças que acontecem, né? E por fim, retornar ao pó. Então Paulo vai falar que isso faz parte da corrupção humana, ou seja, da alma humana, a corrupção do pecado. Essa corrupção é o pecado, mas também das corrupções morais e éticas, vai ser livre de todos os tipos de corrupção, né? E isso é fantástico quando Paulo trata desses assuntos, ou seja, é um corpo totalmente novo e glorificado por Cristo, mas lembrando, né, que é importante, eu sei que parece que não, mas lembrar que é fazer a diferenciação que você falou, irmão, da questão de encarnação e reencarnação, né, e dessa ressurreição. Por quê? Porque dentro das cosmovisões seculares,
principalmente do espiritismo e tudo mais, existe a questão da reencarnação. E aí a reencarnação nem sempre ocorre de um homem nascer como homem ou de um ser humano nascer como ser humano, não é isso? Às vezes, na cosmovisão indiana, por exemplo, o ser humano pode nascer um rato, uma vaca, um cachorro, um animal, exatamente, um ser inferior. Mas Paulo vai deixar, quando ele fala da semente, ele vai deixar bem claro. Não. Você, João, lá no céu, a gente está lá em Apocalipse trata que teríamos um novo nome e tudo mais, ok, né? Mas Paulo vai falar, olha, João vai ser João. Ele não vai ser um animal, outro ser, outra pessoa. João vai ressuscitar João. É ele que vai ser. Então, as lembranças, a questão das lembranças e tudo mais, de quem nós somos, quem é o próximo, né? Então, Paulo vai falar dessa, que é a consciência, né? Então, tem uma consciência na ressurreição. E a gente vê que realmente é complexo mesmo. E aqui vai falar, né? O nosso autor vai falar sobre a questão da ressurreição nacional, que a Bíblia trata dessa ressurreição nacional em Israel. Paulo também trata desse assunto, né? Inclusive aqui no capítulo 15, quando ele vai falar, aliás, os anteriores, né? Quando ele vai falar, especialmente em Romanos, quando ele vai falar sobre essa questão aí que é a referência nossa aqui, Romanos 11, quando ele vai falar que os cristãos deveriam viver de uma maneira ética e moral e espiritual tão elevada, vamos dizer assim, tão madura, desenvolver essa posição de uma forma madura, que incitasse inveja aos próprios judeus, né? Que de forma que eles olhassem e sentissem inveja dos cristãos, e assim com essa inveja conseguisse salvar alguns, ele fala, né? Salvar alguns, mas anteriormente ele já estava tratando nesse mesmo livro, aqui nesse mesmo capítulo, ele já estava tratando que haverá uma ressurreição nacional, né? Que Israel haverá uma ressurreição nacional do povo de Israel. E depois que ele vai tratar da questão espiritual, tá? E física, da ressurreição espiritual e física propriamente dita, né, irmão? Sim, essa ressurreição nacional de Israel, ela entra dentro da nossa doutrina, né, que é fundamental, que é do dispensacionalismo, né, que nós cremos que abriu esse período de tempo, a qual nós estamos vivendo na época que Deus está trabalhando com gentios da igreja, que somos nós, né? Então nós estamos vivendo essa dispensação da graça, dispensação do Espírito, ou da igreja a qual se refere os dispensacionalistas, e que no futuro bem breve, Deus trará com o seu povo, a qual Israel, eles vão crer em Jesus Cristo, então acontecerá essa ressurreição espiritual, né? Eles vão nascer de novo, e isso acontecerá no final da grande tribulação, quando eles reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador. Isso está claro no profeta Zacarias. Exato. E Paulo vai dar essa pincelada, né? Vai dar essa pincelada lá em Romanos, para deixar bem claro que haverá uma restauração do povo, da nação de Israel. Sim. E uma das coisas que é interessante é que ele fala que o motivo pelo qual a gente às vezes até vê muita discussão sobre esse assunto dentro da igreja, né? Por que o povo de Israel rejeitou Jesus? Aí vai colocar, é legalismo. Aí temos antes teológico, né? É teologia demais, então os farisaísmo e tal, tudo mais. Mas não, Paulo fala que Deus endureceu parcialmente o coração da nação. Esse era um projeto de Deus, até que a plenitude dos gentios se completasse. Após a plenitude dos gentios, aí entra o que o irmão falou, né? Que é a restauração da nação de Israel. Paulo fala, não, um dos motivos que isso aconteceu é justamente que Deus endureceu parcialmente o coração da nação, tá? E aí a gente vai ver que esse assunto não é tão simples assim, né? Mas Paulo nos ajuda a compreender isso melhor. E aí tem a ressurreição espiritual, né? Da qual já falamos aí, né, irmão? E a ressurreição física que foi citado lá em passagens, por exemplo, de 1 Reis, Mateus e tudo mais, né? Vai tratar desse assunto aqui. E entrando aqui na questão da ressurreição dos justos e dos ímpios, irmão Alessandro. Quando nós olhamos aqui para a ressurreição dos justos e dos ímpios, existe uma grande diferenciação, né? Porque nós vamos entrar no estado de bem-aventurança eterno. E sobre a ressurreição do justo, ela se dá a semelhança da ressurreição de Cristo, né? Porque Cristo, as primícias do que dorme, é o que Paulo ensinava aí, as primícias dele vai recorrer ao ensino que tinha sobre as primeiras colheitas, né? E depois disso vinha a grande colheita, e é isso que vai acontecer. É interessante que isso vai acontecer quando? No arrebatamento da igreja. Então a ressurreição do justo acontecerá no arrebatamento da igreja.
Eu li uma vez um artigo do pastor Eliana Trabal que foi bastante interessante, que ele falou que o arrebatamento da igreja é um grande milagre porque ele vai desafiar as leis das físicas. Porque, ou seja, vai trazer aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos de 2000 anos atrás que não estão com mais seu corpo, eles vão retornar, eles vão ser trazidos de novo para se juntar com a sua alma, com o seu espírito, para ganhar esse corpo glorificado. Então, o arrebatamento da igreja, ele vai totalmente contra as leis da física, porque até nós vamos ganhar um corpo que não está sujeito nem ao espaço e nem ao tempo. Exato. Então, por isso que vai. Então, isso é interessante. Então, os salvos, desde Abel, nós entendemos assim, até o momento da última trombeta tocar, eles serão ressuscitados. A ressurreição dos ímpios não, a ressurreição dos ímpios acontecerá após o milênio, final de tudo, a qual nós teremos uma alma. Então os ímpios eles não vão ressuscitar, agora primeiro vai ressuscitar os salvos. Aí entra uma discussão, porque o que acontece? Nós vamos ver que existirá pessoas que vão ser salvas no período da grande tribulação, que nós vemos aquela grande multidão, né, que é os mártires, e também aquelas pessoas que viveram no milênio, quando eles ressuscitarão com seus corpos glorificados para entrar no estado de eternidade. Então aqui é o que os teólogos especialistas chamam de fases da ressurreição. Sim, sim. No arrebatamento da igreja acontecerá a ressurreição dos salvos desde o justo Abel até o dia do arrebatamento. Depois, quando Cristo vier, alguns subentende-se que ressuscitará com o corpo glorificado aqueles que foram martirizados na grande tribulação. E no final do milênio, em algum momento, é claro que isso não fica claro, mas do ato de Pentecostes ele vai falar isso naquele manual de escatologia. Provavelmente naquele momento, no final do milênio, quando for para entrar no estado eterno, aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo, eles vão receber também o seu corpo glorificado para entrar no estado eterno. Então, o que existe são fases da ressurreição, não só da ressurreição, mas são fases da ressurreição dos justos. Perfeito. Isso aí que é importante, que não é várias ressurreições, são simplesmente fases, né? E é interessante, eu gostei que o nosso autor colocou aqui a questão de Cristo, as primícias, né? Igual o irmão já disse aí, a gente tem alguns exemplos, né? Que é uma figura agrícola, né? E vai falar sobre a primícia. E como que é a questão da primícia? Só para os professores entenderem e passar para os seus alunos. Nós tínhamos algumas questões dessa questão da primícia, né? Primeiro, quando você ia vender um campo, por exemplo, uma ação agrícola, né? Um tempo agrícola. Então, quando você ia vender o campo, o que fazia? Ia lá, pegava os primeiros frutos, levava até a cidade e mostrava, né, para os compradores que já tinha de costume, né? Falava, olha, esses são os primeiros frutos. Com base naqueles primeiros frutos que era levado, naquela primeira colheita, sabia se ia ser uma colheita boa, o tamanho dos frutos, a capacidade de produção e tudo mais, era baseado no quanto é o campo, o tamanho do campo, mais a primícia, era a primícia que determinava, né? E aí a gente vai ter também a questão das primícias para o uso pessoal, né? Quando você plantava um campo e teve as intempéries e tal, os desafios normal, né, da natureza, das intempéries, e ficava curioso, como será que vai ser uma boa produção? Choveu pouco, choveu muito? Teve algum desastre natural como chuva de granizo ou alguma coisa do tipo? Qual é que né? Algum fator climático que influenciava? Então o produtor ia lá e colhia nos primeiros frutos, ele teria uma base, uma ideia se aquela árvore daria bons frutos, se aquela colheita seria uma grande colheita, né? Baseada no tamanho dos primeiros frutos. E isso é interessante, porque aqui Cristo é a primícia. Paulo vai dizer que Cristo é a primícia, ou seja, primeiro, o padrão de Cristo, ele é um modelo. Ele é o primeiro a ser ressuscitado para essa vida de corpo glorioso, de uma nova, vamos dizer assim, de uma nova humanidade, né? O cabeça dessa nova humanidade, o modelo dessa nova humanidade é Jesus Cristo, né? E a gente vai ver que Cristo ele apareceu com um corpo, né, diferente ali quando a gente vai ver na sua ressurreição, tanto ao ponto de que os seus discípulos não reconheceram de imediato. Só depois, né, no partir do pão, fala que no partir do pão eles perceberam que era Jesus Cristo. Então assim, e ali ainda é simples que nós estamos falando de uma vida terrena, né? Imagina, né, de uma consumação dos tempos. Então Cristo é a primícia nesse sentido, ele foi o primeiro e ele é o fruto perfeito. Se Cristo, aí a gente volta para Paulo, se Cristo ressuscitou em corpo glorioso, ele fala, é assim que vai ser com os demais. E aí ele coloca Cristo e Adão, que é a figura interessante, né? Adão
para o corpo, vamos dizer, corruptível, era o corpo representando o corpo corrupto, né? Aqui é o pecado, o homem que pecou, a queda, Adão como um homem da corrupção, e Cristo a primícia e, no entanto, o corpo perfeito, o homem perfeito, o varão perfeito. Então ele faz essas duas comparações aí. O pensamento paulino, ele é fantástico, né? Ele voa. Acho que o Paulo, realmente era difícil acompanhar o pensamento dele. Eu gosto de Pedro quando ele fala sobre esse assunto, que ele fala, olha, irmão Paulo, ele fala uns assuntos que não dá para acompanhar completamente. Nós, glória a Deus, temos já o cânon fechado, tudo bonitinho, a gente pode entender melhor, ler, reler, mas imagina com o público ouvindo pela primeira vez, né? Então a gente vai ver aqui que a questão do caráter da primícia, para explicar para os alunos o que significa a primícia. E aí, a mais importante também, a questão importante aí, que já foi abordada pelo irmão, que é a questão de entender que são fases, não são tipos de ressurreição diferentes, não são outras ressurreições, são fases. E aí nós vamos chegar que vai ter a primeira vinda, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, diferentemente dos justos, que vai fazer parte, né, assim como Cristo é a primeira primícia perfeita, vai vir num corpo glorificado, né, um corpo glorioso. Os justos não, eles ressuscitarão, ou os ímpios não, eles ressuscitarão para a vergonha eterna, né, irmão? Eles ressuscitarão para a vergonha eterna. E isto aqui nós precisamos entender que aqui ele também nós podemos refutar os aniquilacionistas, né? Porque os argumentos que eles usam é como Deus tão bom, Deus de amor, vai deixar perecer a sua criatura para sempre no inferno, né? Então tem aquele texto lá que fala não tem mais que mata o corpo, mas que pode fazer perecer no inferno, né? Essa palavra perecer, o pastor Elias Soares, ele vai tratar naquele livro dele lá, Pergunta Difícil de Responder, ela significa como se fosse um carro deixado no ferro velho, né? Ou seja, aquele carro vai ficar no ferro velho por ali, um bom tempo, vai enferrujar. E é nesse sentido que está falando das pessoas que são ímpias, que elas não vão deixar de existir um dia, porque o castigo ele será eterno, né? Sim. O castigo será eterno. Então, perecer dentro daquele texto de Mateus 10, 28, se não me engano, vai falar nesse sentido, ou seja, essa pessoa está nesse estado, porque esse é um carro que era bonito, você comprou bonito, e depois de um tempo ele bateu, não tem mais utilidade, vai ficar lá. Assim será essa pessoa. Como os justos vão estar com o corpo glorioso, os ímpios vão estar com o corpo em glória, para perecer, para toda a eternidade no inferno. E o que é interessante, eu estava vendo um pensamento que eu estava estudando, é sobre Lucas capítulo 16, né? Porque as pessoas que estão no inferno, elas nunca vão deixar o seu estado de pecaminosidade. Primeiro, porque elas não foram regeneradas. Exato. Entendeu? Elas não foram regeneradas. O texto de Lucas capítulo 16, eu quero ler aqui o versículo 27, olha que interessante. E ele respondeu, então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir. Perceba que o próprio rico, ele estava falando manda, ele tem a sua mesma vida autoritativa, ele não mudou o seu pensamento de estar lá. Perceba que ele também não está preocupado. Então, ou seja, eles não vão mudar os pensamentos, eles vão continuar sendo pecadores por toda a eternidade. Então, tem essa possibilidade de um dia eles deixar, não, porque eles não foram regenerados. Então, o castigo será eterno, lá no inferno eles continuarão pecando, tem até os pensamentos que quanto mais eles forem passar pelo sofrimento, mais eles blasfemarão contra Deus. Então, eles estão no estado de pecaminosidade. E é interessante que você falou sobre a questão da aniquilacionista, né? E o nosso autor coloca aqui muito bem, que não se refere à aniquilação, né? Sim. Mas ao banimento eterno da presença de Deus. Isso é mais terrível. Né? É o pior de todos os castigos, é o banimento eterno. Eu sei que é complexo a gente falar quando a gente entra nesse assunto, que é justamente a pergunta que o irmão fez, que citou aí que o pessoal faz, né? Como que um Deus de amor, um Deus bondoso, misericordioso, justo e tudo mais, esse Deus descrito na Bíblia, ele fala, não cabe para fazer um tipo de coisa desse. Colocar alguém num sofrimento eterno. Isso não entra na mente. E, infelizmente, irmãos, isso não entra na mente de crente. Isso não entra na mente de muitos crentes ao nosso redor. Ele fala, não pode. Como que esse Deus de amor vai castigar alguém eternamente? É impossível isso acontecer. Mas a gente vê aqui que sim, que não é uma questão de aniquilacionista, né? Mas é um banimento da presença de Deus. Deus criou onde o inferno será lançado, nesse lago de fogo, é aqui. Se é fogo literal, como que se trata, e aí deixa para essa discussão, mas o fato é que é um lugar onde parece
É claro, Deus assim o fez, mas parece que a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus não chega, né? Então, enquanto há vida, a misericórdia de Deus ela é alcançável. Deus salva o assassino, o estuprador, o violento, os idólatras, Deus salva muito tipo de gente, enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança, que a nossa revista Bendita Esperança, né? Há esperança. Para todos, indiscriminadamente há esperança. No entanto, após a morte, como diz a própria Escritura, segue-se o juízo. E esse castigo eterno é um lugar onde a misericórdia de Deus não alcança. Deus manifesta com a sua ira. Exatamente. Tudo que habita naquele lugar é toda a ira divina. Imagina essa ira divina que nunca foi alcançada por nenhum homem, nenhum ser humano chegou a visualizar, ver essa ira em funcionamento, em atividade. No entanto, esse lugar será desse jeito, onde a ira total de Deus estará naquele lugar e jamais a sua misericórdia nem o seu amor chegará. Porque a gente precisa explicar isso aqui, porque a gente, inclusive dentro do judaísmo, né? Os judeus não pregam o inferno. Falar para os judeus que haverá esse tipo de situação, eles vão falar, não, isso é coisa do cristianismo. Eles pregam uma espécie de purgatório onde os maus serão purificados, né? E ali está perto de Deus, então é perfeita a ação dessa purificação e tudo mais, onde os ímpios, né? Eles serão purificados e num determinado momento eles passarão para o lado dos justos. Eles não pregam uma condenação eterna porque para eles o inferno não existe, né? Eles falam que é uma invenção do cristianismo. Só que a palavra de Deus está aqui. E a gente encontra isso no Antigo Testamento, deixando bem claro que essa coisa existiria. Claro que, como o irmão Alessandro falou, né? A revelação bíblica ela foi progressiva. Então nós não podemos cobrar de Daniel, de Paulo, apesar de Deus ser capaz de fazer isso sim, mas não foi assim que Deus fez. Ele não deu essa revelação de uma vez para todos eles, né? Vamos ficar repetindo até a volta de Jesus. O nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Não. A revelação, ela é progressiva. Até a época dos apóstolos, ali onde tem as últimas revelações com os apóstolos do que acontecerão no fim dos tempos. Então a gente precisa colocar isso na mente dos nossos alunos. E alguma consideração sobre esse assunto para a gente encerrar, irmão Alessandro? Eu quero fazer minha consideração final falando sobre esperança. Que a ressurreição de Cristo ela nos dá a esperança de um dia estar com Cristo. A esperança dentro do cristianismo era diferente, né? Porque quando nós falamos de esperança no mundo, eles não têm certeza e convicção. E a fé em Cristo Jesus ela não é um tiro no escuro, né? É uma certeza. Quando nós falamos de esperança dentro do cristianismo, é algo que nós temos a plena convicção que se acontecerá. Então, a esperança no cristianismo é isso. Então, que o irmão ele não venha perder a esperança da volta de Cristo, de um dia participar dessa ressurreição, do arrebatamento da igreja. Nós sabemos que os dias são maus, mas um dia nós estaremos com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Amém. E com essas palavras a gente encerra essa aula de hoje, irmãos. E esperamos alcançar aí, ter contribuído, né, irmãos? Ter contribuído com a aula dos irmãos na Escola Bíblica Dominical. Agradeço a oportunidade, irmãos. Obrigado, viu? Até mais.